no capítulo 1, Tiago 1, do 19 em diante que nós lemos, ele fala uma coisa só, ele fala para a gente, para nós praticarmos a palavra de Deus. Tem tantas palavras hoje na face da terra, na TV, no rádio, na rua, na família, no trabalho. Tem tantas palavras, hoje as pessoas vendem curso de palavras pela internet e te ensinam muita coisa que você ouve e você vê e você lê para praticar aquilo, para que alguma coisa que você precise funcione, para que você tenha sucesso. Então, Tiago fala sobre a prática da palavra de Deus. E na questão da palavra, no verso 19, ele diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, não tenha pressa de falar, tardio para se irar, não tenha pressa para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O homem irado não pode produzir a justiça de Deus. O que é certo, não ganhamos na força, mas nós ganhamos na prática da palavra, diz o texto. Então, ele dá um conselho, que na verdade é a força de Deus, não é a ira do homem. O que produz a justiça de Deus é o ouvir, meditar a palavra de Deus. Não é a gente resolver tudo na força. Como cristão, às vezes a gente tenta resolver na força, porque ainda tem coisas da carne, coisas do antigo homem, e que às vezes a gente nem sabe que é o antigo, porque talvez nem provamos o novo ainda, nem queremos o novo homem, entra ano, sai ano, é só o mesmo. O que adianta? O texto diz: não, esse homem, essa mulher não produz o que é certo de Deus. Portanto, versículo 21, jogue fora toda impureza, jogue fora o acúmulo da maldade, e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque a palavra que foi implantada em vós, a palavra da salvação, ela é poderosa para salvar a sua alma, e que o ser humano precisa é da salvação da alma. Mas como salvar a alma, se a palavra que está implantada dentro dele, ela não é acolhida com mansidão, ela é acolhida com ira, dentes rangendo. Essa palavra não é para mim, é para outra pessoa, eu não preciso disso, quem precisa é quem não está na igreja. O texto diz: olha, tira a impureza, tira a maldade acumulada do coração, e acolhei com mansidão a palavra de Deus, pois só a palavra de Deus é poderosa para salvar a alma. Porque nascemos no pecado, nós achamos que a maldade resolve, a malandragem resolve, um pouquinho de impureza resolve, uma mentirinha resolve, mas o versículo 21 diz que não, a alma só se resolve com o poder da palavra de Deus, nada resolve. O que resolve é a poderosa palavra de Deus, implantada, ela salva a alma, não são os prazeres deste mundo. Versículo 22, então, diante de uma palavra tão poderosa de Deus para salvar a alma, o conselho de Tiago é: tornai-vos então, façam um esforço para ser praticante da palavra. Ser praticante da palavra não é dizer eu sei, eu já ouvi, fulano falou, olha que bonito, pregou bem. Ser praticante da palavra é muito mais do que isso, é tornar-se, é mudar, é o temor de Deus. A sabedoria vem pelo temor de Deus, pela prática da palavra de Deus. Ser ouvinte é bom, o problema é que o ouvido nunca se farta. Você pode ouvir e nunca vai se fartar. O ouvido nunca enche o cérebro de ouvir as coisas. Por isso a palavra diz: como o ouvido nunca enche, você precisa praticar a palavra de Deus, e não somente ser ouvinte, que quando você ouve e não pratica, você engana você mesmo, não os outros. Podemos enganar todo mundo, podemos enganar uma cidade, podemos enganar um país inteiro, mas não podemos enganar nós mesmos, e não podemos enganar a Deus.
nós sabemos aonde está a verdade dentro de nós. E o texto diz: pratique a palavra, não seja apenas ouvinte, senão você vai estar enganando a você mesmo. Tem pessoas que olham para nós, pode até imaginar que a gente pratica a palavra, mas só sabemos que praticamos a palavra quando vem situações difíceis. Versículo 23: porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, é como um homem que olha no espelho o seu rosto natural, pois ele contempla-se a si mesmo, ele se basta e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Uma coisa interessante é que o texto diz que nós não podemos esquecer de praticar a palavra de Deus, que quando a gente não pratica, a gente só ouve, e ouvir é como olhar no espelho. Ouvir e não praticar é como olhar no espelho e falar, você se acostuma com você. É difícil você olhar no espelho e ficar muito tempo olhando coisas que é necessário mudar. É muito difícil, né? O exemplo para mim é que esse ano eu não vou usar barba. Toda hora que eu olho no espelho eu sei que falta a barba. Eu já acostumei com a barba, mas eu preciso praticar ficar sem barba. Eu preciso, por amor. Então, o texto diz, olha, que adianta contemplar, acabou, esqueceu da aparência. Então, versículo 25 diz, aquele que considera a lei da perfeita liberdade. Qual que é a lei da perfeita liberdade? A lei perfeita, a palavra, a lei da liberdade é a palavra do Senhor. Quando praticamos, temos a liberdade. Essa liberdade a gente precisa, não ficar preso em outras coisas. Nós temos a lei da liberdade, verso 25, e perseveramos na lei da liberdade, na palavra perfeita, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, e assim serei bem-aventurado no que realizar. Todo mundo quer ter sucesso. Eu quero ter sucesso, eu quero que tudo dá certo. Mas será que para que tudo dá certo como mágica? O texto diz, olha, se você não for negligente, vai dar trabalho. Se você for praticante mesmo da palavra do Senhor, você será bem-aventurado. Você será bem feliz em tudo que realizar. O que é que a palavra de Deus pede para eu e você praticar? Quando a gente pratica, o sucesso de Deus entra na nossa casa, na nossa vida e no nosso coração. Eu sempre digo, nunca diga não tem jeito, nunca diga não dá. Você pode até desistir, mas não é que não dá para Deus, não é que não dá, dá, mas sempre diga em nome de Jesus, Deus pode operar um milagre nessa situação. Versículo 26, portanto, se alguém acha que é religioso e não refreia a sua língua, antes engana o próprio coração, a sua religião é vã. Muitas pessoas acham que quando falam alguma coisa, estão falando a verdade, estão criticando, mas o texto diz que o bom religioso que pratica a palavra tem que refrear a língua. Diz que quem fala demais é egoísta. Estava lendo ontem à noite, aquele que fofoca demais, fala mal dos outros, é um tremendo de um egoísta. E eu fiquei pensando se é verdade. Aí a pessoa estava explicando que a pessoa pode ver aquele reflexo e não ter superado aquilo, como a pessoa não quer enfrentar os seus problemas, não quer enfrentar os seus defeitos, não quer enfrentar as suas dificuldades, então ela se torna um fofoqueiro, um egoísta e um avarento, se torna alguém que vê defeito em todo mundo, porque não quer enfrentar os seus problemas e as suas dificuldades. Então o texto diz, olha, se você é religioso, refreia a sua língua, guarda a sua língua e pratica a palavra de Deus, pois você engana só o seu coração, e é uma religião vã. Quem fala demais das outras pessoas, quem não fala bem de ninguém, a religião dele está por um fio, diz o texto, de não valer nada. Então você quer que a sua religião seja boa? Começa pelas boas obras, verso 27. A religião pura, sem mácula, o alicerce da religião para com o nosso Deus e Pai é visitar os órfãos, não criticar os órfãos, não falar que aquela pessoa está na pior porque não trabalhou, porque não buscou, porque não tem inteligência. Não é isso. Isso
é fácil de falar. Eu quero saber se eu tenho amor para dar para os órfãos. Ah, ficou órfão, não tem pai, não tem mãe, está na droga, está na pinga, está roubando, aquele menino é um ladrãozinho, não tem pai, não tem mãe. A Bíblia diz: visita os órfãos, mostra que a sua religião é maior do que a sua língua, diz o texto. Refreia a língua. E também visite as viúvas nas suas tribulações, visite elas nos seus problemas. Eu visito bastante viúva, quando eu não visito, elas ligam para mim lá visitar. E porque elas têm os seus problemas, não tem outro marido. O texto diz: visita quando elas estiverem precisando. E guarda-se incontaminado do mundo. Como eu posso guardar incontaminado do mundo? Claro, praticando a palavra de Deus. Mas nós temos que entender que a forma do mundo não é a nossa forma. E o meu coração fica triste de ver crente querendo ser famoso, cantando em bar, cantando em lanchonete, largando a igreja para ir cantar com gente famosa, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes rios, né? Maringá. Ah, fui tocar na banda lá em Londrina, maravilha. Mas a Bíblia diz: se você quer mesmo ser de Deus e praticante, guarda-se incontaminado do mundo, porque o mundo contamina rapidamente. E uma contaminação é algo que precisa de uma cura profunda. Sabia disso, Marcos Emanuel? Quando algo está contaminado, não dá para usar. Por que a água que chega até nós é uma água tratada? Por que a energia elétrica que chega até nós é uma energia certa, né? Com a intensidade correta? Porque não está contaminado. Porque aquilo que está contaminado não dá para usar, né, Lourdes? Não dá para usar. Então, um religioso contaminado com o mundo, Deus não pode usar ele. O coração dele está preso no mundo, está preso na maldade, está preso na falta do que fazer para Deus. Então, começamos o beabá, cuidando dessas crianças, orando e visitando quem não tem pai. Começamos atendendo as senhoras viúvas que nos ligam para fazermos favores, os doentes, os que ficaram sem carro, que não têm condições de ir até um lugar. Comecemos não nos contaminando do mundo. Todo mundo faz, o governo faz, o Beltrano é assim, nós não somos assim. Não podemos nos contaminar. O que está contaminado não dá para usar. Então, para a gente ter sucesso, para a gente ser bem-aventurado em tudo que é realizar, precisamos tirar a negligência quando ouvimos a palavra e precisamos praticar operosamente. Doa o que doer. Vamos praticar a palavra do Senhor. E dói quando você vai dar um passo, só que a palavra de Deus diz que não é assim que dá esse passo. E dói no coração. Só que dói porque é bom para nós. Que tem muita coisa fácil de praticar. Agora, quando se trata de praticar coisas que nós estamos vendo que vai nos gerar um desconforto, vai mexer com o nosso ego, então dói, mas passa. Devemos praticar a palavra do Senhor. Todos nós somos exortados por Deus com amor, para que possamos parar de nos enganar e praticar mais a palavra do Senhor. Parar de ver a palavra e a igreja e Jesus como uma imagem no espelho. E entender que o poder de Deus está sempre naquilo que Deus fala, sempre naquilo que Deus ensina, sempre naquilo que Deus tem como vontade para nós. O restante não é nada, diz o apóstolo Paulo. O restante é só ilusão. Quero eu estar enganado, que muitos estão mais iludidos com outras coisas do que com a vontade de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor a cada momento lembre no nosso coração, na nossa vida,
cada vírgula dos nossos minutos precisam ser praticando a palavra de Deus. Praticando a palavra de Deus. É difícil? Não. No sentido geral, não. Só quando tem algumas coisas difíceis para nós. Jesus disse que os mandamentos não são penosos, João disse. E que se nós formos pela regra dos mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Vamos vencer. Seremos operosos, praticantes, bem-aventurados no que realizar. O Senhor estará conosco. Amém, igreja do Senhor?